Os sinais que indicam o fim dos tempos são evidentes, como o aumento da fome, das doenças e das mudanças climáticas cada vez mais frequentes. Além disso, a humanidade se afasta cada vez mais de Deus. Tudo isso foi profetizado por Jesus. Cristo previu não só a tragédia ocorrida no Brasil, em Rio Grande do Sul em maio de 2024, mas também várias outras que ocorreram neste tempo, doenças, pragas e calamidades que estão assolando todo o mundo. Veja uma de suas profecias sobre o final dos tempos. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Você tem visto o cumprimento desta profecia. Veja os eventos ocorridos. Alguns discordam dizendo que essas tragédias sempre aconteceram até mesmo na época de Jesus. Mas se analisarmos bem, nas últimas décadas, cada um desses eventos tem aumentado cada vez mais. Temos vivido tempos difíceis. 2024 foi anunciado como um ano difícil. Deus também tem alertado a Igreja e usado profetas para nos lembrar do que Ele mesmo já disse em Sua Santa Palavra. Hoje, com o mundo globalizado, as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece e como podem se prevenir e se preparar para uma catástrofe. Vejamos algumas das previsões de Cristo que têm assolado o planeta nas últimas décadas. Algumas pragas e pestes. O vírus Ebola. Surto de Ebola mais significativo ocorreu entre 2014 e 2016, principalmente na África Ocidental, resultando em cerca de 11.300 mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. A gripe aviária, causada pelo vírus influenza tipo H5N1, a gripe aviária gera os mesmos sintomas que uma gripe comum, mas mais graves. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 2005 e 2011, foram registrados 555 casos dessa gripe no mundo, com 324 mortes. A gripe suína, essa doença teve seu primeiro surto registrado em 2009 e também foi considerada uma pandemia, ou seja, foram registrados casos simultâneos de pessoas infectadas em todo o mundo. Sem mencionar o vírus Zika, que veio de 2014 a 2016, matando milhares de pessoas, e também o dengue, que tem crescido drasticamente em todo o mundo. O coronavírus, uma doença respiratória altamente contagiosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, originou-se em Wuhan, China, no final de 2019 e rapidamente se propagou pelo mundo inteiro, afetando todas as nações, causando o fechamento dos comércios, onde o mundo inteiro parou diversas atividades. A pandemia de Covid-19 resultou em milhões de casos e mortes em todo o mundo, desencadeando respostas de saúde pública, restrições de viagens e desenvolvimento de vacinas. As últimas terríveis catástrofes climáticas. Os últimos 3 meses foram marcados por tempestades e chuvas recordes em vários países, conforme relatado pelas Nações Unidas. No Quênia, cidades inteiras estiveram debaixo d'água há algumas semanas, com previsão de chuvas fortes ainda persistindo. Nas inundações, 238 pessoas perderam suas vidas e mais de 160 estão desaparecidas desde março. A Defesa Civil ordenou a retirada imediata dos residentes próximos aos rios em Nairobi, enquanto o governo destruiu 178 favelas para evitar o retorno dos moradores após a inundação. No sul da China, estradas desabaram devido ao solo encharcado após dias seguidos de tempestades. Na Rússia, o rio Izin está 11 metros acima do normal, afetando também o Cazaquistão. Nos Estados Unidos, no Texas, as chuvas persistentes elevaram o nível da água em cerca de 1 metro em vários locais, uma situação inédita para muitos residentes. Segundo a coordenadora de crises climáticas da ONU, Rina Gelan, as tempestades causadas pelo El Niño e Laninha são as piores em mais de 70 anos. Desde o início do ano, foram registradas as temperaturas mais altas da história. No entanto, os governos globais não responderam aos apelos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para os desequilíbrios climáticos. A capacidade destrutiva do El Niño foi ampliada, resultando em chuvas excessivas, solo encharcado e sistemas de drenagem inadequados em várias partes do globo. Devemos olhar para as profecias de Jesus e entender o momento em que estamos vivendo, porque todas essas tragédias são sinais claros de sua volta e por isso devemos estar preparados.
A Bíblia diz que toda a criação geme e sofre dores de parto à medida que o tempo do fim se aproxima. Uma vez Jesus ensinou que chuvas, tempestades e ventos furiosos derrubam a casa de todos, bons e maus, tanto aquele que está construído sobre a rocha quanto aquele que constrói na areia. Por isso não use sua fé como desculpa para argumentos levianos, de forma irresponsável e ignorando o sofrimento alheio. A Bíblia diz que, uma vez, o apóstolo Paulo estava no barco com seus companheiros e uma forte tempestade que durou vários dias os colocou em risco de vida. Então Paulo percebeu que os ventos contrários dificultariam ainda mais a navegação. E o que ele fez? Ele foi prudente e trouxe um aviso a todos. Veja o que ele disse: Senhores, vejam, nosso trajeto será desastroso e causará grandes danos ao navio, à carga e às nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo tinha a dizer, seguiu os conselhos do piloto e do dono do navio. Paulo era um homem de fé e ainda assim sabia que sofreria perdas. O problema é que o comandante do exército romano não seguiu o conselho de Paulo e confiou na habilidade do piloto. Então eles decidiram continuar navegando, em vez de parar no porto. E se você continuar lendo este trecho em sua Bíblia, verá que veio um vento forte sobre eles e o barco foi arrastado pela tempestade, quase matando a todos. Aprendemos com isso que devemos dar passos de fé, mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Então, quando os ventos estiverem contrários, dê ouvidos aos alertas enviados por Deus. A vinda de Jesus está muito próxima. Veja o que ele mesmo disse. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam comendo e bebendo, casando e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, estejam atentos, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não permitiria que sua casa fosse invadida. Portanto, estejam preparados também, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Sabemos que desde que o pecado entrou, este mundo está sob maldição e por isso devemos colocar nossa fé em Jesus Cristo, que venceu todas as coisas e nos garantiu uma morada no céu. No entanto, quando nos arrependemos e abandonamos o que desagrada a Deus, Ele nos abençoa e nos liberta de todo o mal. Veja a promessa do Senhor para nós. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se enviar gafanhotos para destruir o país, ou se enviar uma praga entre o meu povo, e se o meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A oração e o arrependimento são extremamente importantes, principalmente nestes tempos difíceis, mas também não podemos deixar de tomar precauções em relação ao alerta de uma possível tragédia. Sobretudo porque Deus diz na sua santa palavra: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Você deve ter visto neste tempo quantas pessoas tiveram alertas de Deus. Eu quero que você analise o que essas pessoas disseram. Não estou dizendo que são profetas de Deus e nem que você deve acreditar em tudo, mas quero que você examine o que você vai ver e ouvir agora à luz da palavra de Deus, e que principalmente peça discernimento ao Espírito Santo para compreender cada uma das palavras que serão ditas. Ao final, tire suas conclusões. A colheita de Deus no Rio Grande do Sul vai ser muito grande. A colheita vai ser grande. Deus vai colher muitos. Para o fruto não se perder, Deus vai colher. E vou dizer uma coisa para vocês: se preparem, porque haverá surpresa para o estado do Rio Grande do Sul. Vou repetir e vou falar pausadamente. Se preparem, porque o estado do Rio Grande do Sul, eu estou falando a nível de igreja também, vai ter surpresa e não vai demorar. Deus vai fazer um movimento, vai ter um movimento meio que estranho, ninguém vai entender nada, vai surgir a notícia lá, a notícia aqui, a notícia cá, por trás, pela frente. Vocês vão dizer: Deus falou, é questão de tempo. Deus já tem um cronograma. Eu vou repetir: Deus
Deus já tem um programa, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro, para os 27 estados, porque precisa a igreja toda. Meu Deus. Quem falou isso pro senhor? O anjo. Meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Por que o senhor tava me chamando? Eu queria comprar arroz. O senhor queria comprar arroz? Vai comprar bastante. Pra dar até o fim do ano. Você quer comprar arroz pra dar até o fim do ano? É. Por quê? Comprar 20 pacotes de 5 quilos. Meu Deus. São 100 quilos de arroz. É 100 quilos até o fim do ano. Por que o senhor quer comprar 100 quilos de arroz até o fim do ano? Porque se Meu Deus. Quem falou isso pro senhor? o anjo. Um anjo falou? Falou, Tocou no teu coração? tocou. Eu vou comprar. O senhor vai comprar. E eu estava aqui na minha pia lavando a louça e o Senhor dizia assim, passa para a minha igreja o que eu te mostrei. Aleluias. Eu sonhei, Deus me deu uma revelação muito forte, que eu acordava pela manhã e uma voz dizia assim, te direciona até o portão da tua casa. E eu ia até o portão da minha casa, eu olhava e eu via toda a cidade. Eu via além, irmãos, eu via muito além. Tudo debaixo d'água. E eu gritava pelo meu esposo, eu dizia, amor, corre aqui. A alagação está chegando antes da época. Ele dizia assim, meu Deus, que água é essa? E eu olhava assim longe, eu via as casas como se elas tivessem sido arrancadas, estivessem boiando em cima, mas ela estava em pé. Ela estava boiando assim, ó, elas flutuavam assim em cima da água. Eu olhava e eu via 3 barcos. Eu vi um pequeno, eu vi um médio e eu vi um barco grande. Só que eu via um barco só com remo dentro. Eu dizia para o meu esposo, daqui para lá é muito longe, mas eu vou tentar nadar para me pegar um barco daquele e tentar abrir as portas das casas para ver se eu salvo alguém. E quando eu tentava colocar os meus pés dentro da água, eu não conseguia. Era como se tivesse uma força que embargava o meu pé para o meu pé não entrar dentro daquela água. E eu olhava para o meu esposo e dizia para ele, o Senhor não está permitindo eu entrar dentro da água. Ele dizia, mas tu vai se afogar aí. Eu dizia, mas Deus não está permitindo, porque é como se tivesse uma mão segurando o meu pé. E de repente o Senhor dizia para mim assim, olha para frente. E eu olhava para frente, eu via todos os supermercados debaixo d'água. Eu via cachoeiras de água entrando dentro dos mercados. Eu via todas as prateleiras, não ficava uma com mantimento. Eu via as prateleiras como fosse um tobogã. Escute. Isso aqui não é mentira, isso aqui não é para querer mídia, isso aqui não é para querer likes nem comentário. Isso aqui é um despertamento do Senhor para mim e para a sua vida. E eu gritava para o meu esposo, eu começava a chorar e eu dizia, amor, o povo vai passar fome. As crianças vão chorar querendo leite, não vai ter. E eu dizia assim, se nós conseguíssemos pegar um barco daquele, estocar um pouco dessa mercadoria. E o meu esposo dizia, tu não vai conseguir, porque a cachoeira está muito forte. Era uma cachoeira de alimentos. A água levava todos os mantimentos. Eu olhava para os Araçuper, que é os mercados aqui do Acre, Araújo, todos debaixo d'água. Todos, não ficava uma mercadoria na prateleira. Aí eu ouvi aquela voz do Senhor brandar e dizer, filha, não te assusta com o que eu vou te mostrar mais, por isso que eu te dei visão de águia. E eu fechava os meus olhos. Quando eu fechava os meus olhos, eu via muitos estados debaixo d'água. Eu via São Paulo, eu via Minas Gerais, eu via o estado da Bahia. O meu Acre era o primeiro estado que eu via. Eu via Paraná, Foz do Iguaçu, eu via muitos lugares. Água, muita água. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Era como se o mundo estivesse acabando em água, mas não era. O mundo se acabando em água. Criava uma cratera no meio daquele mar de água. E quando criava aquela cratera no meio daquele mar de água, meus irmãos, eu vi um buraco, e esse buraco, ele era cheio de brasas vivas, muito fogo, muito fogo. Eu olhava portões, o Senhor me dava uma visão de portões gigantescos, portões, grades do inferno sendo aberta.
Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.